Sejam bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, e ative as notificações, para ficar por dentro de todas nossas atualizações. Aproveite e curta esse vídeo, assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e o levará a mais pessoas. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. O crescimento espiritual é uma transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Nas obras de Blake, ou melhor, em uma de suas cartas. 23 de agosto de 1799, ele teve essa pequena diferença de opinião com o Dr. Reverendo Trusler e Trusler disse a ele: "Você precisa de alguém para elucidar suas ideias." Blake escreveu-lhe uma carta dizendo: "Você deveria saber que o que pode ser explicitado ao idiota não merece meus cuidados." O mais sábio dos antigos descobriu que aquilo que não era muito explícito era o mais adequado para a instrução, porque desperta as faculdades para agir. Então ele perguntou ao reverendo: "Por que a Bíblia é a obra mais instrutiva deste mundo?" Então ele respondeu ao próprio reverendo: "Não é porque se dirige à imaginação, e apenas mediatamente ao entendimento ou à razão. Pois bem, a Bíblia se dirige à realidade do homem, pois a verdadeira identidade do homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a imaginação humana. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez." João 1 versículo 3. E esse é o Criador do mundo. Agora passaremos ao capítulo 17 do livro de Atos, e você encontrará uma história que não está explicada porque, como disse Blake, é dirigida à imaginação. Desenterre. Então, Paulo se dirige aos atenienses e disse: "Ó homens de Atenas!" E então ele os elogia por suas devoções religiosas. Mas então ele acrescentou: "Mas, ao passar, observei sobre um de seus altares esta inscrição: a um Deus desconhecido." Então ele disse aos atenienses: "O que, portanto, vocês adoram como desconhecido, isto eu lhes proclamo. O Deus que criou o mundo e tudo o que nele há não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos." Atos 17 versículo 22, 23, 27, 28. Agora você tem que cavar. Comece a fazer perguntas. Eu vivo nele. Eu me movo nele e estou nele, e ele criou o mundo e tudo dentro dele. Blake disse: "Eu não sou um Deus distante. Sou irmão e amigo, dentro de seu próprio seio eu resido, e você reside em mim." Mas o homem perturbado, afastado pelos vales escuros de Jerusalém, não aguentou. Bom, vou um pouco além disso. Direi que Deus não está longe, na verdade, ele nunca está tão longe a ponto de estar perto, porque proximidade implica separação. Então, ele não está tão longe a ponto de estar perto. Ele se tornou, na verdade se tornou, como nós somos. Seu nome é Eu Sou. Você consegue falar de si mesmo quando diz: "Eu sou" e aponta para outro lugar? Em um sonho, quem está sonhando? Eu sou. Numa visão, quem está tendo a visão? Eu sou. Na prisão, quem está preso? Eu sou. E quem é libertado? Eu sou. Você não pode fugir disso. Portanto, ele nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Este é o Deus de quem Paulo falou quando se dirigiu aos atenienses. Ó homens de Atenas, ele os elogiou, sim, por todas as suas maravilhosas devoções religiosas. Então ele tocou no assunto, mas ao passar, observei esta inscrição sobre um de seus altares: a um Deus desconhecido. O que, portanto, você adora como desconhecido, isso eu te proclamo. O Deus que criou o mundo e tudo o que nele há não está tão longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o Deus do universo. Um dia você saberá disso. Mas você está limitado pelos propósitos divinos, então você não sabe disso, e está tendo esse sonho estranho,
estranho e maravilhoso. E este é o sonho, mas quem está sonhando? Eu estou sonhando. Um dia você despertará nessa sua cabeça imortal, onde todo o drama começou e onde chega ao fim, e você descobrirá que você realmente é o Deus que criou o universo e tudo o que nele há. Mas enquanto você estiver neste nível, você pode testar e ver se isso é realmente verdade. Você quer dizer que minha maravilhosa imaginação humana é Deus, e Ele, e somente Ele, cria tudo neste mundo? Eu respondo, sim. Não posso convencê-lo, só posso sugerir que você experimente. Pois nos é dito que você não percebe que Jesus Cristo está em você? Teste-o e veja. Bem, como eu iria testá-lo? Bem, diga-me quem ele é. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. E daí? E ele criou tudo no mundo, e cria tudo o que está sendo criado, e continuará a criar tudo o que virá ao mundo. E não há outro Criador. E ele está em você, não perto, ele é o seu próprio ser, sua maravilhosa imaginação humana. Bem, como faço para testar isso? Pois bem, simplesmente ignoro todos os factos da vida, tudo o que a razão dita, tudo o que os meus sentidos ditam, e atrevo-me a assumir que sou o homem, ou a mulher, que quero ser. Então, eu não quero mais ser isso. Eu sou isso. E eu parto do pressuposto de que sou eu. Então eu ordeno, por essa suposição, que todo o vasto mundo obedeça à minha vontade. Eu encontrei o que você encontrou. Encontrei em Davi, filho de Jessé, a palavra Jessé eu sou, encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, quem é esse ser? Davi é o símbolo da humanidade. A humanidade deve obedecer à minha vontade. Não preciso perguntar nada a eles. Não pergunte a nenhum homem, a nenhuma mulher, não pergunte a ninguém. Você ousa assumir que é aquilo que deseja ser, e David, que é o símbolo da humanidade, executará a sua vontade. No final, quando você chega ao final do drama, mas não antes, a humanidade está reunida em um único ser, uma única unidade, e ele está diante de você, e seu nome é Davi. E ele te chama de pai. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Leia isso no segundo salmo. Este é David falando. Agora Davi diz, no Salmo 40. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus. Se você sabe quem você é, a humanidade terá prazer em fazer a sua vontade. Então, você se atreve a assumir, não me importa o que seja, é seu privilégio assumir o que é bom, ruim ou indiferente. Pois ele disse: Eu mato e vivo, fero e curo. E não há ninguém que possa livrar-me das minhas mãos. Deuteronômio 32 versículo 39. Se só existe um Criador, não me diga que ele também não mata. Porque quem está matando? Bem, isso é um ato criativo. E quem cura? Quem fere, para que seja curado? Existe apenas um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Descubra quem Ele é. Eu lhe digo quem Ele é. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Não existe outro Deus. Mas Deus desceu até o limite do homem, o limite da contração, o limite da opacidade, para que ele pudesse, neste estado de completo esquecimento de quem ele realmente é, rompê-lo e começar a expandir-se além do que ele era antes da decisão para descer a este estado. É assim que Deus se expande. Ele expande e expande e expande. Então, ele desce a este estado assumindo o limite que é o homem. Você é um homem. Bem, ele nunca deixou seu nome, pois ele e seu nome são um. E seu nome para sempre é Eu Sou. Este é o meu nome para todo o sempre, e por este nome serei conhecido por todas as gerações. Vá dizer a eles que este é o meu nome. Eu Sou te enviou. Então eu digo, Eu Sou te enviou. Bem, isso faz sentido? Você insiste nisso. Faz sentido.
E chegará o dia em que você encontrará aquele que teve a experiência antes de você mesmo ter a experiência e o verá irradiando a glória de Deus. Não há perguntas sobre isso, você vai. Mas ele nunca poderia explicar isso a alguém que não tivesse olhos para ver. Muitos de vocês verão isso. Eu lhe contei o que sei por experiência própria, e quando meu tempo acabar e eu partir desta vida, aqueles que tiverem olhos para ver verão e conhecerão a qualidade da mensagem que estou transmitindo ao mundo. Estou lhe dizendo, não existe outro Deus. Não olhe para o orador. Olhe para você. Nós somos um. Eu habito em você e você habita em mim, e nós somos um. Eu sei quem eu sou. Pois eu experimentei isso, mas não sou maior do que qualquer ser neste mundo. Só agora estão adormecidos para o ser que realmente são. No final, somos todos uma grande irmandade. E a irmandade de Deus forma a Deus, pois o Deus das Escrituras é uma unidade composta, uma composta de outras. Nós somos os deuses, somos os irmãos. Todos desceram e assumiram essas limitações, e chegará o dia em que essas vestimentas tecidas que vestimos serão rasgadas de alto a baixo, e nós que estamos presos dentro dele seremos libertados. Disseram-lhe então: Não é este Jesus, filho de José? E não conhecemos seu pai e sua mãe? E como é que ele diz agora: Desci do céu? Aqui está o exemplo perfeito do que acontece com cada um quando segue o padrão descrito nas Escrituras. Ele tem tudo e experimenta tudo dentro de si mesmo que é chamado de eventos do Senhor Jesus Cristo. E porque só existe um Senhor Jesus Cristo, quando ele experimenta isso dentro de si, ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas como ele pode contar isso para alguém? Eles lhe darão as costas como arrogantes, como insanos, como loucos. Mas ele simplesmente o conta e sabe que qualquer pessoa que tenha olhos para ver poderá vê-lo agora ou quando partir deste mundo, e logo depois que ele partir do mundo, eles terão olhos. Os olhos se abrirão e eles verão. Só existe um ser, só existe um Deus, só existe um Senhor no mundo. Nada além de Deus. Mas aqui, no mundo de César, podemos testá-lo. Então você quer mais dinheiro? Você quer um emprego melhor? Você quer um aumento de posição? Bem, suponha que você seja isso agora. Não espere por isso. Não leia os jornais e deixe-os negar que estas coisas são possíveis, pois hoje tudo é negado. Uma coisinha que acabou de acontecer na Inglaterra, que eles eram tão complacentes, tão seguros, que nem foram às urnas para votar, então o Sr. Health entrou. Eu me perguntei quem estava puxando e pisando no lagar. Eu me perguntei quem estava puxando e pisando no lagar. Eu me perguntei quem começou o boato na Inglaterra de que eles estavam tão na moda que você não precisava votar. Poderia ser o próprio Sr. Health, mas é tudo imaginação. Você sugere e eles aceitam as sugestões, e então você, sabendo que eles vão agir de acordo com isso, sai e então faz exatamente o que tem que fazer, que trabalhar sob compulsão para encontrar todos que puder e tirá-los de lá. E então ele se recosta com seu cachimbo e fica tão atordoado. Ele não pode acreditar nem por um momento que o expulsariam, assim como Churchill não poderia acreditar que o expulsariam depois da campanha vitoriosa na Europa. Mas eles fizeram. Tudo neste mundo é possível. Não diga não a nada se quiser que seja assim. Não desista. Tudo é possível, porque Davi faz a tua vontade, e Davi é o símbolo da humanidade. A humanidade faz a sua vontade. No final, quando você tiver desempenhado todos os papéis, David estará diante de você, não como um grupo, como um único jovem, e este ser celestial, celestial e lindo, e você olha para ele, e ele te chama de pai, e você sabe disso. Sua memória voltou. É tudo o retorno da memória. Foi a sua glória antes que o mundo começasse. E você dirá estas palavras no capítulo 17 do livro de João. Eu realizei o trabalho que você me enviou para fazer. Agora devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Ele parece estar falando de outro, mas o ser enviado e o remetente são um. E o ser enviado não é inferior em seu ser essencial,
mas apenas quanto à função daquele que é enviado. Então, ele é enviado ao mundo. Assim, enquanto ele estiver no mundo como aquele que é enviado, seu cargo é inferior ao do remetente que não sai desse estado estável. Mas ele, o enviado, e o remetente são um. Então quem me vê, vê aquele que me enviou. Então você me verá com seus olhos atuais e me verá desempenhando o papel descrito nas Escrituras. Eu não tenho que fingir. Neville, sim, um homenzinho minúsculo, que não significa nada no mundo social, financeiramente, intelectualmente ou de qualquer outra forma, nada, mas não importa. Eu queria desempenhar esse papel. Somente através desta parte eu poderia contar a história, e contá-la para que incontáveis gerações, a partir de agora ela será contada e recontada, mais ampliada. Pois os que vivem agora serão testemunhas oculares do acontecimento antes da partida da vestimenta. Eles serão testemunhas oculares da história. Pois tudo o que você precisa fazer é ir até a Bíblia e lá você verá a história. E se com olhos atentos você o vê interpretando as partes registradas nas Escrituras há 2000 anos, então você sabe quem ele é. Mas não estou sozinho. Todos vão desempenhar esse papel, pois só existe Deus. Ele não está desempenhando o papel de um pequeno ser deixado de lado, não, ele não está longe. Ele nem sequer está perto, pois proximidade implica separação. Deus realmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como ele é. Blake, de não há religião natural. E sua palavra não pode voltar a ele vazia, mas deve cumprir o que ele propôs e prosperar naquilo para o qual a enviou. Bem, o que você está imaginando? Tudo o que você está imaginando, você está na verdade enviando à existência para ser confrontado com isso. Então, se você realmente quer uma vida linda, tome cuidado com o que você está imaginando, porque a imaginação é Deus. Imaginar é Deus em ação. Então, o que você está imaginando? Que tudo está indo abaixo. Que o mundo inteiro está desmoronando. Pois bem, se é isso que você imagina, posso lhe contar? Você terá a experiência de um mundo em colapso, mas outros não. Há hoje pessoas que fazem fortunas num mercado aparentemente em colapso, fortunas, elas estão a fazer. Eles guardaram seu dinheiro. Li no New York Times do domingo passado. 14 de junho. Recebo a edição de domingo toda semana, e chegou um pouco tarde esta semana. Na seção financeira esta casa, não uma das maiores casas, mas uma boa casa, e eles estão no preto, nunca entraram no vermelho. E o nome do homem é Gardner, e eles o estão citando. Ele disse. Em 1968, no verão de 1968, sabíamos que isso aconteceria e nos preparamos para a recessão. Então não fomos pegos nisso. Sabíamos e nos preparávamos para isso, pois tinha que acontecer. Bem, isso foi um ato imaginário. Ele estava trazendo isso para dentro de si mesmo porque sabia que isso tinha que acontecer. Não iria acontecer apesar de alguém imaginar que tinha que acontecer. E então, ele planejou isso dentro de sua própria mente. Então veio 1970 e veio o declínio radical. Eles tinham dinheiro, eles poderiam pegar todas essas coisas no fundo. Eles têm que voltar. Esta é uma terra poderosa, pois você e eu somos pessoas imaginativas. Os americanos foram à Lua. Isso é imaginação. Eles irão para tudo neste mundo que quiserem, pois esta é uma terra fabulosa. Bem, não se pode impedir os homens de imaginar, e nós imaginamos neste país. Nós construímos o mais alto, construímos todos os tipos de coisas porque cara aqui, você não pode parar isso. Ele é tão construído que imagina o tempo todo. Bem, você não pode impedir que isso volte, então ele começou o declínio em sua própria mente no verão de 1968, e esperou pacientemente, esperou e esperou, e então veio a queda inevitável. Isso vai voltar. Mas ele tinha dinheiro, esperando pelo que ele sabia que era inevitável. Então, em vez de comprar por 900, ele agora compra por 600. Serviu-lhe esperar 1 ano e meio ou 2 anos, pois o que ganharia agora, chegando a esse fundo,
Quando ele começar a se mover novamente. Está tudo dentro da imaginação do homem. Mas não sou economista, não sei nada sobre economia. Eu não estou interessado nisso. Recebo ligações o tempo todo dizendo: você abrirá um negócio comigo? Eu não estou interessado. Eu ganhei um ontem. Ele chorou ao telefone quando eu não quis comprar uma enorme área de terra para ele porque ele queria ser um cultivador de árvores. Eu disse: não estou interessado. Eu não estou no negócio. Estou lhe contando um princípio e você não precisa recorrer a ninguém neste mundo para pedir ajuda. Todo o vasto mundo correrá para servi-lo se você assumir um determinado estado e permanecer fiel a essa suposição. Se ouso assumir que sou o homem que quero ser, o mundo tem que vir em meu auxílio e expressá-lo, pois o mundo é Davi, e Davi é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E no final, você o verá diante de você, não como humanidade, mas como um único ser, um menino glorificado, glorioso, um menino de cerca de 12 ou 13 anos, no máximo. Que lindo ele é! A soma total de toda a humanidade que fez a sua vontade. Então, quando você interpretar todos os papéis, você saberá. Eu desci do céu. E eles dirão: mas eu conheço seus pais. Eu conheço seu pai e sua mãe. Sim, eles conhecem meus pais sobre a roupa que eu vesto, e conhecem meus irmãos e minha irmã, que são irmãos e irmãs da roupa que eu uso. Mas quem usa a vestimenta, eles não sabem. Eles não conhecem o ocupante daquela vestimenta. Pois essa vestimenta só serve ao ocupante para um propósito. E neste exato momento ele completou a tarefa. Posso dizer esta noite: eu realizei a obra que tu me enviaste para fazer. Agora devolva a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E posso te contar. Ele tem. Não estou esperando o retorno. Mas a máscara esconde de quem não tem olhos atuais para vê-la. Mas todos verão isso. Cada um experimentará isso. Mas enquanto estamos aqui, você desempenha perfeitamente o seu papel, não apenas para si mesmo, jogue-o para todos no mundo, pois todos eles serão expulsos de qualquer maneira. Então alguém quer isto, aquilo ou aquilo outro. Como eu disse ao meu amigo, ele chorou ao telefone. Eu disse: estou falando de um princípio. Eu vou ouvir você me dizer que você tem qualquer área que você queira plantar seus abacateiros, se você quiser fazer isso para ganhar a vida, pois eles crescem sem esforço de sua parte. O que ele realmente quer, ele não quer fazer nada. Ele quer plantar algo que simplesmente produza, como pessoas comprando ações. Ele não está interessado na empresa, apenas no pedacinho de papel, não na empresa, no que ela está fazendo ou na gestão da empresa. Então ele quer uma área de abacate. Mesmo que ele não queira trabalhar, ainda vou ouvir que ele tem. Não estou aqui para julgar ninguém no mundo. Então ele quer isso? Eu ouvirei que ele o possui e assumirei que ele o possui, e posso te contar. Ele terá isso. Pois o mundo esperará por ele e verá que ele o possui, e ele nunca saberá, como nos disse no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Isaías, que fui eu quem orou por ele, porque ele chorou e desligou, não podia esperar. Mas eu não fiz. Quando ele desligou chorando, não o fiz até ouvir que ele tem o que quer. Mas não preciso de ser o meio através do qual ele tem tudo o que for necessário para comprar o seu número X de hectares para as suas plantas, porque não estou no negócio. Estou simplesmente contando uma história eterna que é verdadeira. E a história é toda para nós nas Escrituras. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. E Jesus Cristo é a imaginação humana. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está no mundo, e o mundo não o conhece. João 1 versículo 10. Então ninguém o conhece. Ele se sente e ninguém sabe que ele é a causa dos fenômenos da vida. E eles se voltam para este lugar, aquele lugar, outro lugar, e aqui está alguém pisando o lagar, sabendo exatamente o que está fazendo,
permitindo que sua vontade se expresse através da humanidade, a humanidade sendo Davi, o filho de Jessé. E Jessé é eu sou. É qualquer forma do verbo ser. Eu sou, esse é o nome de Jessé. Então, de quem você é filho? Eu sou filho do seu servo Jessé. E agora encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a humanidade fará isso. Cada um fará isso. E no final você acordará e descobrirá que todo o drama começou na sua cabeça imortal, e nessa cabeça imortal você sonhou o sonho da vida. E um dia você ouviu uma voz, era um vento estranho, e você acordou do sonho da vida e descobriu que tinha sonhado tudo. Você era um sonhador e então saiu, e todas as imagens das escrituras o cercam. Tudo sobre isso o rodeia, e você é aquele de quem fala nas escrituras não nascido do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Foi Deus renascido. Você é aquele destinado a renascer. Não deixe ninguém lhe dizer que você começou no ventre de sua mãe ou que sequer começou. Nunca houve um tempo em que você e eu não éramos, nunca. Nem chegará um momento em que você e eu deixaremos de existir. Antes de todo este vasto mundo aparecer, você e eu éramos seus criadores. Sei que nossos cientistas questionarão isso e me considerarão louco. Está perfeitamente bem. Eu irei junto com Blake, com base em minhas visões. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independente da criação, o que foi um ato de misericórdia. De uma visão do juízo final. E então o que é essa criação? Todas as coisas existem. A humanidade, o mundo animal, o mundo vegetal, tudo existe na eternidade, e a eternidade está na sua maravilhosa imaginação humana. Isso é a eternidade. Todas as coisas existem agora na imaginação humana. Pois bem, qual é o ato de criação para que eu me enterrasse naquilo que existe e retornasse? Que eu poderia morrer de verdade, e retornar. Pois uma semente deve cair na terra e morrer antes de ganhar vida. Se não cair no chão e morrer, permanece sozinho, mas se cair e morrer, produz muito. Então eu morri, caí no meu próprio mundo maravilhoso que é, ele existe, e o mundo está morto, completamente morto. E eu não poderia fingir. Eu tive que realmente me tornar este mundo dos mortos. Então eu me tornei isso e passei por todos os horrores do mundo. Para qual propósito? Para lembrar da glória que vi antes, que desisti para vir a este mundo. Quanto tempo, quão vasta, quão severa foi a angústia antes de descobrir que a glória demoraria muito para contar. Daniel 12 versículo 6. Mas depois de passar por tudo isso, então me lembrei. E o único que poderia realmente me trazer de volta a memória da glória que era minha foi meu filho, pois ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai. E então aqui está o filho diante de mim e a memória, antiga memória retornada. E fui eu quem decidiu sem qualquer persuasão me deitar. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo coloquei. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Mas enquanto eu coloco. Então aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser. De Jerusalém. Aqui estou eu em um mundo. Parece que ele vai me atacar. Estou assumindo isso? Pois bem, ele vai me atacar. Presumo que as coisas vão ficar ruins, Presumo que as coisas vão quebrar e vou esperar por isso. Então, o que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero e morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Portanto, esse ato de misericórdia é o ato da criação, quando eu, o ser eterno, desisti do meu eu eterno e desci a um mundo finito e morri. E o ato de criação é o ato redentor quando sou trazido de volta, porque estou perdido num mundo onde o que parece ser é,
para aqueles a quem parece ser. E quando passei por toda a gama de todas as experiências do homem, então ouço a voz. A voz é o vento, um vento sobrenatural, e você ouve isso dentro da cabeça imortal onde o drama começou. E então você acorda, e acorda dentro de si mesmo, e então sai da tumba em que estava sepultado. Ao sair, a imagem do nascimento de Deus o envolve e você é a estrela do drama. E a partir daí acontecem 3 grandes eventos e está tudo acabado. A descida da pomba sobre o símbolo do Espírito Santo está completamente satisfeito com a jornada, pois a jornada acabou, e este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3 versículo 17. Um dos meus filhos voltou. Quando todos os filhos retornarem, todos os filhos juntos de Deus Pai. Nós somos os Elohim e juntos formamos Jeová. Mas nós somos os deuses, todos nós somos. Aliás, hoje conseguimos nosso contrato com o clube. Eles finalmente fecharam um contrato. Então retornarei na última semana de setembro, mesmo lugar, mesma hora. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Você entende melhor por que temos que partir antes que algumas pessoas experimentem o poder do alto? Neville. Bem, as Escrituras nos dizem: permaneça onde você está até ser revestido com o poder do alto. Todos estarão revestidos de poder. Mas não muitos, por incrível que pareça, apenas as mulheres o viam. Todos o viram depois disso, mas as mulheres o viram. Por que eu não sei? Eles o viram em seu estado transfigurado. Ele levou 3 para o estado, mas isso foi antes que o mundo existisse. Ele não está falando de nada neste mundo. Tudo o que é dito pelos lábios daquele que se chama Jesus Cristo é de outro mundo, um mundo que é a sua verdadeira casa, de onde veio e para onde voltará. Mas os homens o entenderam mal. Pois eles conheciam o homem primitivo e diziam: conhecemos o pai dele. Seu nome é José. Conhecemos seu pai e sua mãe e seu irmão e suas irmãs. Como ele pode nos dizer que desci do céu? Essa é uma declaração insana para qualquer homem fazer, mas ele nunca estava falando de nada deste mundo. Depois de ter as experiências, você terá o mesmo convívio de sempre, mas no meio dos relacionamentos mais íntimos, você sabe que eles são apenas irmãos do seu corpo que você veste. Por trás das roupas que vestem, eles são seus irmãos eternos, mas eles ainda não sabem disso. Eles conhecem apenas a descendência física, mas não conhecem os seres espirituais que são. Então, se você dissesse a eles que é o pai de Davi, de fama bíblica, eles ficariam preocupados e pensariam: é melhor cuidarmos bem dele, porque ele não está todo aqui. Então você não conta a eles. Mas no meio da reunião, você sabe quem você é, e eles não sabem quem você é, e assim, enquanto você anda pela rua, você anda na consciência de ser o pai do Filho de Deus. A humanidade parece tão vasta. 3.000 milhões e meio, e estão a crescer, e ainda assim tudo isso fez você querer através dos séculos, que você sonhou o sonho da vida. E no final, formou-se num único jovem que te chamou de pai. Então você caminha nessa consciência. Se ao menos vocês pudessem tirar de seus olhos o aspecto habitual das coisas e se apresentarem como estranhos, como algum visitante do céu. Aqui eu mesmo apareço, mas Neville pertence fisicamente a uma certa família neste mundo, e depois da experiência você tira de seus olhos o aspecto habitual das coisas, e você não anda como irmão desta grande e maravilhosa família de descendência física, mas anda na consciência de ser o pai do Filho de Deus. Por hoje é só. Boa noite.